Em um mundo onde a liberdade de expressão deveria ser um direito universal, existem regiões em que a fé é um ato de coragem suprema. Nesses locais, a Bíblia, o livro que moldou a história das nações e tocou o coração de milhões, é temida e silenciada. 7 países levantaram barreiras tão rígidas contra ela quanto os medos que sustentam tais restrições. Este documentário nos conduz por caminhos sombrios, onde a verdade é reprimida e o Evangelho é tratado como uma ameaça subversiva. Entretanto, a luz da coragem de quem desafia essas proibições evidencia que, mesmo banida, a Bíblia continua sendo uma chama inextinguível. Antes de avançarmos, aproveite para curtir este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Agora, mergulhemos em uma análise profunda dessas nações e das razões por trás da perseguição à fé cristã. Ao longo da história, o cristianismo enfrentou inúmeros desafios. Desde a Era Romana, em que os seguidores de Cristo eram lançados aos leões, até a Inquisição medieval, as dificuldades sempre foram parte do caminho. Hoje, no entanto, novas formas de repressão emergem, algumas disfarçadas sob leis modernas, outras brutalmente explícitas. Nesses cenários, possuir uma Bíblia pode ser um ato punível com a própria vida. O livro que para muitos é um alicerce de fé e esperança transforma-se em símbolo de resistência e perigo. Em diversas partes do mundo, onde a liberdade religiosa deveria prevalecer, encontramos uma repressão feroz, fundamentada em motivações políticas, culturais e religiosas. A Bíblia, com suas palavras de amor, justiça e redenção, representa uma ameaça às estruturas autoritárias que buscam silenciar a fé cristã. O impacto que ela provoca transcende fronteiras e ideologias, atingindo os corações mesmo nas circunstâncias mais adversas. Essa realidade nos convida a refletir sobre o privilégio de termos acesso irrestrito às Escrituras e sobre a responsabilidade de apoiar aqueles que lutam para preservar sua fé diante de tamanha oposição. Nos aprofundaremos agora nos contextos desses países e como a Bíblia representa um desafio às estruturas que buscam silenciar a fé cristã. Coreia do Norte. Sob o regime totalitário da dinastia Kim desde 1948, a Coreia do Norte vê o cristianismo como uma ameaça ao poder absoluto do líder supremo. A ideologia Juche, que exige lealdade total ao Estado, considera qualquer crença em um ser superior como subversiva. Assim, possuir uma Bíblia é um dos crimes mais severamente punidos. As consequências variam de execução pública a anos em campos de trabalhos forçados, conhecidos por suas condições desumanas, como fome, tortura e abuso. Histórias de desertores revelam cenas de horror, famílias inteiras condenadas simplesmente por serem encontradas com uma Bíblia. Apesar disso, a fé continua a resistir, como uma chama que a escuridão não consegue extinguir. A repressão é tão intensa que até mesmo menções indiretas ao cristianismo são monitoradas. Aqueles que ousam compartilhar sua fé arriscam suas vidas e as de suas famílias, sabendo que uma única denúncia pode levar à destruição de comunidades inteiras. Ainda assim, a coragem de indivíduos e grupos clandestinos ilumina a esperança em um cenário de trevas. O trabalho de missionários que operam na clandestinidade, arriscando tudo para contrabandear Bíblias e ensinar as Escrituras, revela a força de uma fé que se recusa a ser extinta. 2. Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, o coração do Islão, a interpretação wahhabista domina a vida pública e privada. O cristianismo é proibido, e possuir uma Bíblia é um ato severamente punido. A polícia religiosa, conhecida como Mutavem, garante a observação estrita das leis islâmicas, levando à prisão e, em alguns casos, à deportação ou castigos físicos para os estrangeiros. Para os cidadãos sauditas, as consequências são ainda mais drásticas. Apesar do ambiente hostil, cristãos migrantes continuam praticando sua fé em segredo, demonstrando uma coragem inspiradora. Embora seja um dos países mais restritivos, relatos de conversões ao cristianismo entre os cidadãos sauditas têm surgido, desafiando a narrativa oficial.
Os poucos que têm acesso à Bíblia o fazem com extrema cautela, muitas vezes lendo apenas versões digitais criptografadas para evitar detecção. Este cenário destaca o poder transformador da Palavra de Deus, que ultrapassa as barreiras impostas pelos homens. 3. Maldivas. Conhecida por suas praias paradisíacas, as Maldivas escondem uma realidade sombria. A Constituição exige que todos os cidadãos sejam muçulmanos, e a posse de textos religiosos não islâmicos, incluindo a Bíblia, é estritamente proibida. Os cristãos enfrentam um ostracismo social e perseguição severa, sendo forçados a memorizar escrituras para evitar o risco de serem descobertos. O simples ato de orar torna-se um desafio clandestino. A perseguição nas Maldivas não é apenas uma questão de Estado, mas também social. Qualquer desvio da fé islâmica dominante é visto como uma traição cultural. Mesmo assim, pequenas comunidades cristãs persistem, reunindo-se em segredo e apoiando-se mutuamente em sua caminhada de fé. A resistência silenciosa desses indivíduos é um testemunho poderoso de compromisso com a verdade. 4. Somália. Na Somália, a guerra civil e a violência sectária criaram um dos ambientes mais hostis para cristãos. Grupos como o Al-Shabaab perseguem brutalmente qualquer pessoa ligada ao cristianismo. A mera posse de uma Bíblia pode levar à execução sumária. Os cristãos restantes são forçados a praticar sua fé nas sombras, muitas vezes recorrendo a esconderijos subterrâneos. A perseguição na Somália reflete uma hostilidade profundamente enraizada. Apesar disso, há um movimento crescente de cristãos somalis que arriscam tudo para se reunirem em pequenos grupos de oração. Essas reuniões secretas, realizadas em locais escondidos, simbolizam uma resistência espiritual que desafia as forças da opressão. 5. Afeganistão. Com a ascensão do Talibã em 2021, o Afeganistão tornou-se ainda mais perigoso para cristãos. A conversão ao cristianismo é vista como apostasia, punível com a morte. Até mesmo uma Bíblia digital pode condenar uma pessoa. Apesar disso, cristãos locais mantêm sua fé viva, mesmo sob extremo perigo. No Afeganistão, a simples menção de Jesus pode ser motivo de perseguição. Mesmo assim, há relatos de afegãos que se entregaram a Cristo, encontrando paz em meio ao caos. As redes subterrâneas de cristãos continuam a crescer. Ao longo da história da humanidade, a mensagem de amor, redenção e justiça proclamada pelo cristianismo encontrou não apenas corações abertos, mas também espinhos no caminho. Desde seus primórdios, a fé cristã atravessou mares de perseguição, tempestades de intolerância e ventos contrários que tentaram calar sua voz. Mas, como uma chama que se recusa a apagar, a Igreja permaneceu firme, sustentada pela promessa do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:6. Paquistão. Embora a Constituição não proíba explicitamente a Bíblia, as leis de blasfêmia são amplamente usadas para perseguir cristãos. Comunidades inteiras vivem sob constante ameaça de vigilância e violência. Casos como o de Asia Bibi destacam os perigos enfrentados por aqueles que ousam professar sua fé em um ambiente tão hostil. A opressão no Paquistão muitas vezes se manifesta na forma de discriminação sistemática, impedindo os cristãos de acesso à educação, trabalho e justiça. No entanto, o compromisso dessas comunidades com a palavra de Deus permanece inabalável, com muitas pessoas arriscando tudo para participar de cultos e estudos bíblicos. 7. Irã. No Irã, a Revolução Islâmica de 1979 instituiu um regime que considera o cristianismo uma afronta à identidade nacional. Igrejas domésticas são frequentemente alvos de batidas policiais, e cristãos presos enfrentam acusações de agir contra a segurança nacional, sendo submetidos a tortura e condições desumanas. Mesmo assim, muitos continuam praticando sua fé em segredo, um testemunho poderoso de resistência. A igreja clandestina no Irã é uma das que mais cresce no mundo, desafiando as expectativas de um regime que tenta controlá-la. Cada conversão,
Cada encontro secreto é um lembrete de que a palavra de Deus é viva e poderosa, transformando vidas mesmo nos ambientes mais hostis. Ao concluir, somos lembrados de que, enquanto muitos têm acesso irrestrito à Bíblia, incontáveis pessoas arriscam suas vidas para ler este livro sagrado. Estas histórias de coragem e fé desafiam a opressão, inspirando-nos a valorizar a liberdade que muitos ainda não possuem. Devemos nos comprometer a orar, apoiar e defender aqueles que enfrentam perseguição, reconhecendo que, no meio das adversidades, a luz da esperança continua a brilhar intensamente. Caros ouvintes, com coração cheio de gratidão e reverência, convido vocês a se unirem a esta oração. Que possamos renovar nosso compromisso com Deus e com Sua palavra viva. Que este instante seja um altar erguido em nossas almas, onde dedicamos novamente nossas vidas ao Senhor, reconhecendo o privilégio sagrado de ter acesso à Sua verdade. Vamos juntos elevar nossas preces pelos nossos irmãos e irmãs que, por amor a Cristo, enfrentam perseguições. Peçamos ao Pai Celestial que os envolva com sua fortaleza e os cubra com seu amor no meio de suas provações. Querido Pai Celestial, hoje nos achegamos diante de Ti com corações contritos, rendidos à Tua Majestade. Reconhecemos, ó Deus, o tesouro que é poder ler Tua palavra, respirar em liberdade e adorar-Te sem medo. Perdoa-nos pelas vezes em que tomamos este dom por garantido, quando nosso amor pela Tua verdade foi fraco e distraído. Renova em nós, Senhor, um fervor inabalável, um desejo ardente de mergulhar nas Escrituras, de viver os Teus ensinamentos e de buscar-Te em cada passo de nossas vidas. Que Tua palavra seja lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos, e que nossos corações sejam terra fértil para a Tua semente eterna. Senhor, neste momento também intercedemos pelos Teus filhos espalhados pelo mundo, que enfrentam perseguições por causa do Teu nome. Tu conheces suas lágrimas, seus medos, suas lutas diárias. Pedimos que os fortaleças com Tua mão poderosa, que lhes concedas coragem e uma paz sobrenatural que transcende qualquer compreensão humana. Que, em meio à escuridão, eles sintam Tua presença como um farol de esperança, guiando-os e sustentando-os. Que sua fé permaneça firme, como rocha inabalável, e que, através de seus testemunhos, muitos sejam atraídos à luz do Teu amor. Abre caminhos, Senhor, onde não há passagem. Protege-os dos que intentam o mal. Que Tua igreja floresça em lugares de tribulação, como um jardim no deserto, e que Tua glória brilhe ainda mais forte onde a sombra tenta reinar. Pedimos tudo isso no nome poderoso de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Os primórdios da perseguição. Nas ruas de Jerusalém, o cristianismo nasceu em meio às orações e esperanças de um pequeno grupo de seguidores que testemunharam a ressurreição de Cristo. Contudo, a alegria inicial logo foi confrontada pelo peso da opressão. Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, tornou-se também o primeiro mártir, apedrejado por proclamar a verdade divina. Enquanto suas últimas palavras ecoavam, Senhor, não lhes imputes este pecado, Atos 7:60, um jovem chamado Saulo presenciava a cena, sem saber que ele mesmo seria transformado em apóstolo pela graça de Deus. Roma, a capital do Império, tornou-se também o palco de uma das mais ferozes perseguições contra os cristãos. Sob Nero, em 64 d.C., os seguidores de Cristo foram acusados falsamente de incendiar a cidade. Envoltos em peles de animais, lançados a leões famintos ou queimados como tochas humanas, os cristãos enfrentaram a morte com coragem e fé. Como o apóstolo Paulo escreveu, porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nos poderão separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Romanos 8:38-39. A Era das Catacumbas. Enquanto a espada do Império Romano buscava silenciar os cristãos, eles encontraram refúgio nas profundezas da terra. As catacumbas, subterrâneos escuros e frios,
tornaram-se não apenas locais de sepultamento, mas também de culto e comunhão. Ali, à luz de tochas, entoavam hinos, partiam o pão e liam as Escrituras. O eco de suas orações misturava-se ao sussurrar das palavras de Jesus: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mateus 5:11-12. As paredes das catacumbas testemunham a fé inabalável daqueles que, mesmo sob o peso da perseguição, mantiveram sua esperança em Cristo. Cruzamentos de peixes, âncoras e pombas esculpidos na pedra simbolizam a esperança de um porto seguro, a firmeza da fé e a paz prometida pelo Espírito Santo. O martírio dos primeiros apóstolos. Os apóstolos de Cristo foram exemplos de fidelidade até a morte. Pedro, que pregou o Evangelho com fervor, foi crucificado em Roma, pedindo para ser posto de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como seu mestre. Tiago, o filho de Zebedeu, foi decapitado, enquanto João, o amado, sofreu exílio na ilha de Patmos, onde recebeu a visão do Apocalipse. Cada apóstolo enfrentou a morte com o coração pleno da esperança em Cristo. Eles viviam a promessa das palavras do Salvador: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. João 15:18. A Inquisição e as guerras de fé. Com o passar dos séculos, a própria Igreja, dividida por interpretações e poderes políticos, tornou-se ocasionalmente uma fonte de perseguição. Durante a Inquisição, homens e mulheres que buscavam viver conforme suas convicções foram acusados de heresia, julgados e frequentemente executados. Movidos pela convicção de que a palavra de Deus deveria ser acessível a todos, muitos tradutores e reformadores, como William Tyndale, pagaram o preço máximo por sua obra. Ao mesmo tempo, as guerras de fé dividiram nações e povos, enquanto comunidades cristãs tentavam preservar a integridade de sua crença. Em meio ao caos, muitos mantiveram a esperança em promessas bíblicas como: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27:1. Os tempos modernos. Hoje, em um mundo onde a liberdade religiosa é amplamente proclamada, a perseguição contra os cristãos persiste em diversas formas. Em muitos países, professar a fé em Cristo é sinônimo de ostracismo, prisão e até morte. Comunidades inteiras são obrigadas a se reunir em segredo, como nos dias das catacumbas, e as escrituras são contrabandeadas sob grande risco. Na Coreia do Norte, a posse de uma Bíblia pode levar a uma sentença de morte. No Oriente Médio, homens e mulheres são assassinados por se recusarem a renunciar ao nome de Cristo. Contudo, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé permanece. Muitos encontram consolo nas palavras de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. O legado dos mártires. A história da perseguição cristã é também uma história de vitória espiritual. Cada vida perdida, cada lágrima derramada, cada oração feita no silêncio de um coração angustiado testemunha a verdade de que a fé em Cristo transcende as circunstâncias terrenas. Os mártires não morreram em vão, suas histórias continuam a inspirar e fortalecer gerações. Na vastidão da história, há uma chama que nunca se apagou, uma luz que atravessa eras de perseguição, sofrimento e escuridão, a fé em Jesus Cristo. Essa fé, nascida em corações frágeis, porém fortalecida pela graça divina, é um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Quando todas as coisas parecem ruir e as trevas tentam dominar, o nome de Cristo permanece como uma fortaleza inabalável, uma âncora para a alma aflita. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Essas palavras, pronunciadas pelo próprio Salvador, ecoam como um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, nele encontramos força e vitória. Em tempos de perseguição, a fé não é apenas uma escolha, ela se torna um ato de resistência.
É a decisão de confiar na promessa de um Deus que nunca nos abandona, mesmo quando o mundo parece desabar ao nosso redor. Muitos que caminharam antes de nós enfrentaram prisões, torturas e até a morte, mas carregaram em seus corações a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38-39. A fé em Cristo é como uma semente que brota em solo árido. Mesmo quando o ambiente é hostil, ela cresce, atravessando as pedras e bebendo da água viva que só Ele pode oferecer. Essa fé desafia os reinos da terra, porque não se curva diante de reis ou sistemas. Ela olha para o Rei dos Reis, aquele que governa com justiça e amor eterno. Há histórias que nos marcam, como a de Policarpo, um ancião cristão que, ao ser condenado à fogueira por sua fé, declarou: "Servi a Cristo por 86 anos, e Ele nunca me fez mal, como posso negar meu rei agora?" Essas palavras, simples e poderosas, são um grito de confiança que ressoa através dos séculos. Mesmo nos dias de hoje, onde a tecnologia avança e as fronteiras culturais se dissolvem, a perseguição aos seguidores de Cristo continua. Mas, em meio a cada prova, surgem relatos de coragem. Um jovem cristão em um campo de trabalho forçado arrisca tudo para compartilhar o Evangelho com outro prisioneiro. Uma mãe escondida em um porão ora em silêncio enquanto segura uma Bíblia que custou sua liberdade. Cada ato de fé é uma chama que desafia as trevas e ilumina o mundo com o amor de Deus. Aqueles que acreditam em Jesus sabem que esta vida é apenas o começo. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Essa convicção liberta a alma do medo, pois a promessa de vida eterna em Cristo é infinitamente maior que qualquer dor terrena. Quando o peso da perseguição tenta nos esmagar, lembramos que Jesus carregou uma cruz antes de nós. Ele sofreu a rejeição, a humilhação e a morte, mas, ao terceiro dia, ressuscitou. Sua vitória sobre a morte é a garantia de que, com Ele, também somos mais que vencedores. Portanto, ainda que enfrentemos tribulações, mantemos nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Ele nos sustenta, nos fortalece e nos conduz por vales de sombra com sua mão poderosa. Mesmo quando as tempestades rugem, a voz suave do Salvador nos lembra: "Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Isaías 41:10. A fé em Jesus Cristo não é simplesmente uma crença, é uma aliança eterna com aquele que deu sua vida por nós. É um fogo que arde em nossos corações, mesmo sob os ventos mais fortes. É uma chama que jamais se apagará, demonstrando que a fé não pode ser apagada pela força das armas. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Espero que você tenha ficado tão impressionado quanto eu com essas descobertas inacreditáveis. Antes de sair, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo que você vai adorar assistir. Até a próxima!